Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de sexta-feira, né? 7 de julho de 2023. É uma sexta-feira com 12 graus, logo pela manhã, uma manhã ensolarada em Ribeirão Preto. A probabilidade de chuva de apenas 1%, a umidade relativa do ar está em 81%, deve cair ao longo do dia. Nós teremos 27 graus hoje à tarde, ali pelas 2h30, 3 horas, e teremos uma baixa de umidade também. Então, passando daqui nesta manhã, e você que está chegando agora na live, querendo saber como é que funciona, vai aos pouquinhos aprendendo. Todos aqueles que aqui estão nesse momento, 613 pessoas, todos aqueles que aqui estão tiveram um primeiro dia, um primeiro contato com esse capelão que se chama Estevão Machado. Eu sou um ministro evangélico, pastor evangélico, né? Para você que não conhece muita palavra, ministro aí, sou um pastor evangélico, capelão hospitalar e que faz essa live todos os dias pela manhã, um dia um pouquinho mais cedo, outro dia mais tarde, dependendo de como estão as unidades, de como estão os procedimentos internos, né? Então, hoje passando um pouquinho mais cedo para poder falar com vocês a respeito de muitas coisas. E a primeira coisa são os alertas, né? Nós sempre damos uns alertas aqui. Vocês que estão chegando aí, são 7 hoje, novatos aí, né? Que foram incluídos na relação. Então, daqui a pouco nós devemos ultrapassar os 700 e poucos pessoas. Já estamos com 684. É, Nós vamos aos poucos ensinando e aprendendo com vocês as necessidades, as dificuldades, mas eu quero passar para vocês aqui algumas coisas que estão acontecendo e que nós precisamos fazer. Então, existem alguns alertas que nós fazemos durante todo o tempo que aqui estamos. Alguns alertas são para todos os que estão com problema neste exato momento em Ribeirão Preto ou no Brasil. Então, presta atenção. Existe um perigo que é fazer exercícios entre 10 e 16 horas. A recomendação dos técnicos, dos profissionais da saúde, daqueles que entendem aí de toda essa situação de desidratação, os endocrinologistas, pessoas que estão envolvidos na saúde, dão uma recomendação, dão um conselho. Não faça exercício entre 10 e 16 horas em dias que está muito seco, tá? Muito seco, a umidade relativa do ar muito baixa, porque o processo de desidratação é muito rápido para quem estiver fazendo exercício nesse horário, principalmente se a temperatura estiver muito alta, ok? Outra coisa que aí já entra os dermatologistas. Cuidado com o sol entre 10 e 16 horas. Tem gente que fala que é bom. Ah, é bom porque repõe vitamina D, mas outros já estão dizendo, cuidado, queimadura solar aí nesse tempo de dificuldade, nesse tempo em que o sol está incidindo muito fortemente sobre a Terra, precisa ter cuidado. Passar o protetor solar é necessário. Então, os dois recados pessoais, quais são? Evite fazer exercício entre 10 e 16 horas. Se fizer, tome bastante água. E se for fazer realmente exercício fora, ao ar livre aí, né? Você precisa passar o protetor solar. Pronto. Então essa é a recomendação pessoal para cada um de vocês que estão em condições de estarem fazendo exercícios nesse horário aí, tá bom? Não tenho como fazer, pastor, em outro horário, tem que ser esse horário, é o horário que tem uma pessoa para acompanhar, para poder ir junto. Tudo bem, mas faça esse procedimento. Tome bastante água e passe o protetor solar. Pronto. Esse é o recado que é pessoal. Existe um outro recado, ou outros dois recados, né? Que são, na realidade, agora da coletividade. E esse aí tem que envolver todo mundo e não pode ser só você, tem que ser todo mundo. Quanto aos focos de criadouros de mosquito Aedes aegypti, aquele que transmite a dengue, do mosquito da dengue, né? O rajado. Então, passando daqui também para poder falar que nós ainda estamos em risco, estamos correndo risco. Parece que a semana que vem vai ter um pouquinho de chuva aí na quinta ou na sexta-feira, e essa água que fica parada em alguns ambientes aí, em alguns utensílios, em alguns
algumas coisas que ficam jogadas no fundo da nossa casa, fica parado nos terrenos baldios. Então, pneus, latas, garrafas, vasos de planta que tem aqueles pratinhos onde fica acumulada água, a calha da sua casa fica acumulada água, está entupida, precisa dar uma olhadinha. Então, dá uma olhadinha lá para ver se não tem água parada lá. Água parada dentro de outras latas, de outros reservatórios dentro da sua casa, piscinas que estão com água parada lá dentro ou que foram esgotadas, mas tem ali uma parte que está torta, que tem um pouquinho de água lá que fica acumulada. Essas caixas de água, o reservatório d'água da casa, da nossa casa, aquilo que a gente usa para poder lavar os pratos, para tomar banho, precisa necessariamente estar coberto, tá? Esses reservatórios precisam estar cobertos. Se você tem aí um ralinho no quintal da sua casa, quando você lava a sua casa ou joga uma água lá, a água fica parada ali. Tem uma água que fica parada dentro do ralo. Então, esses ralos precisam ser cuidados e cuidados com água sanitária, com roupa limpa, né? Você joga lá um pouquinho de água sanitária dentro desse ralo depois que você já terminou ou depois que passou a chuva, vai lá e joga um pouquinho de água sanitária. Você mata esse mosquito, mata a possibilidade de tê-lo como hospedeiro dentro da sua casa, tá? Na realidade, uma outra situação, o vaso sanitário daqueles banheiros que a gente não usa, sabe? Tem algumas casas que tem dois, três banheiros e a pessoa não está utilizando um outro, fica lá parado, tem umas coisas entulhadas lá, aquele lá só usa assim se houver realmente uma necessidade. Quando recebe visitas, aí acumula pessoas, não sei o quê, a gente usa aquele lá. Essa conversa. Então, esse vaso sanitário precisa ser tapado. Ele precisa ser tampado para quê? Para que não tenha acesso a essa água esse mosquito rajado. Esse mosquito rajado ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Você que está chegando agora, você vai cansar de ver eu falar dessa situação. Mas se eu conseguir pelo menos livrar uma pessoa dessa situação de estar com dengue, eu já vou ficar feliz, tá bom? Então vou continuar falando todos os dias. Você que tem gente que entra depois, eu sei que os 4, 5 primeiros minutos aí são para poder dar os recados e não sei o que, depois que vem a palavra é a oração. Não tem problema, você pode entrar na live a hora que você quiser, ou assistir depois lá no YouTube também, não tem problema. Mas tem gente que gosta. Eu sei. Tem gente que tá ali falando, não, mas eu gosto de ver ao vivo. Então tá bom, então tá ao vivo aí. Você continua sendo intimado, convocado para poder combater esse mosquito juntamente com a gente. Na sua casa tem uma geladeira de degelo automático? Aquele que descongela automaticamente, você não tem mais que descongelar a sua geladeira? Então lá atrás tem um reservatório de água que essa água do degelo escorre para lá. Ela fica quentinha durante o dia, porque o motor esquenta ela, é um lugar escurinho, a água é limpa, pronto. Mosquito sentando lá e colocando suas larvas. Aí o que acontece? Daqui uns dias já tem mais um monte de mosquito. Então, você acaba com essa situação tirando toda essa água desse reservatório. E se você, depois que lavar certinho, jogar a água fora, colocar um pouquinho de roupa ali, de água sanitária, consequentemente, o mosquito não vai colocar as suas larvas ali. Por quê? Porque ele não gosta dessa água que tem essa água sanitária. A água precisa ser limpinha, água limpa, água que seria até boa para poder beber. Ele gosta dessa situação. Não gosta de água suja e não gosta de água com roupa limpa também. Então, se você tiver aí na sua casa essas situações, ajude o poder público, ajude a comunidade, ajude os seus vizinhos, os seus familiares, para que você não tenha também acesso a essa dengue. A dengue, ela traz alguns sintomas que são terríveis às pessoas que já passaram por ele. Não gostam dessa situação, tá bom? Então, assim como ele entra na nossa vida, assim como ele entrou aí agora, ó, ele precisa ser exterminado. Esse rajadinho precisa ser exterminado. Acabe com esse mosquito, que você acaba com a dengue também, tá bom? Assim como ele sumiu da tela, ele deve sumir do nosso ambiente, da nossa situação de vida. Outra coisa, nós oramos aqui todos os dias, você pode estar chegando aí agora,
pode não saber, mas nós oramos por esse centro de reabilitação ali de Casa Branca, por todos os funcionários e por aqueles que estão sendo tratados ali. Casa Branca é uma cidade que está a mais ou menos 140 quilômetros de Ribeirão Preto, e nós temos uma irmã internada aqui no 9º andar do HC Campus de Ribeirão Preto, que se chama Célia, é uma deficiente visual que operou a cabeça o ano passado, em 2022, e não voltou do coma, ela está em coma, ela não tem estímulos externos, ela não reconhece voz, ela não se movimenta com as nossas falas, com a nossa conversa, com os nossos carinhos, com as nossas brincadeiras, ela não fala mais nada. Então, ela está precisando de oração e esse centro de reabilitação é um centro que poderá recebê-la se a família entender que seja assim. Ela vai reabilitar, vai ter uma reabilitação enquanto estiver em coma, porque ali eles têm muitos fisioterapeutas, fonoaudiólogos, pessoas que estão para poder cuidar aí, neurologistas, pessoas, uma equipe médica bacana para poder cuidar de pessoas que estão em coma e que estão no processo de recuperação. Então, esse centro de reabilitação pode ser provavelmente o local para onde a Célia deverá ser transferida, se a família assim entender, né? E quando surgir a vaga, ela precisa estar pronta e apta para poder ser transferida para lá. Então você ore por essa situação, ore pela cidade de Casa Branca e oremos por todos os que estão envolvidos no tratamento dela ali em Casa Branca. Será assim e nós deveremos ter alguns dias aí pela frente ainda. Parece que ainda não surgiu a vaga, ela está numa lista de espera, tem muita gente no estado inteiro, o centro é muito bem requisitado e ele é muito bem informado aí. As informações sobre esse centro de reabilitação são muito boas, que as pessoas que ali entram, a sua função motora ficam bem ativos, bem bacana, funcionando normalmente, porque eles fazem uma fisioterapia muito bem colocada, tá? Então, havendo a possibilidade, ela será transferida para esse local e nós estaremos orando por todos aqueles que vão estar envolvidos ali. E estamos orando também por todos aqueles que estão envolvidos hoje no tratamento da Célia, ok? Esse é o recadinho para esse momento, nesse momento agora, que nós precisamos continuar fazendo. Ela é nossa irmã e nós precisamos cuidar da irmã Célia, continuar cuidando e sabendo que Deus é quem vai dar a última palavra, tá bom? O versículo do dia pode até parecer um puxãozinho de orelha, tá? Mas Deus não estava puxando a orelha do seu povo, não. Olha só o que é que ele estava falando. Era um momento, eu tinha um professor de teologia, quando eu estava no seminário, que ele falava assim, pergunte ao texto, pergunte para quem era, quem escreveu, qual era a situação que essa pessoa estava vivendo, pergunte ao texto. Então, o texto hoje é o seguinte, ó, 2 Crônicas 7,14, ele tem, um versículo meio longo, por isso eu coloquei reticências aí, então você vai ler comigo o versículo inteiro, vai ouvir, né, eu dizer o versículo inteiro, só tem uma parte aí. 2 Crônicas, o livro das crônicas, né, no capítulo 7, versículo 14, diz assim, ó, Deus estava falando para o povo de Israel. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, o perdoarei dos seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o texto que nós pegamos hoje para poder falar. Algumas pessoas que entraram em contato com a gente nesses dias querem questionar a situação de Deus, que estão falando com Deus e Deus não responde, Deus não resolve, Deus não faz. Uma delas estava reclamando de uma situação que tem um neto que está encarcerado e que ela vem orando há 2 meses porque ele cometeu um delito, ele estava um crime, né? Foi um crime. Ele estava junto com um pessoal que foi assaltar um posto de gasolina
E a polícia repreendeu eles, pegou eles, né? Apreendeu eles também e levou presos e agora estão padecendo algumas dificuldades porque nunca estiveram presos. Mas ele é um rapaz de 22 anos que resolveu cometer um delito, entendeu? E aí agora a oração é que ele seja liberto. Se fosse com qualquer um de nós, algumas coisas que são delitos pouquinho, bem simples aí, a gente dificilmente consegue perdoar. A justiça tem também as suas regras. E existe a regra a ser cumprida. A regra da sociedade são regras que precisam ser cumpridas, senão vira bagunça. E eu entendo que a pessoa está orando para que Deus libere o neto dela, que o neto seja libertado rapidamente, que não venha sofrer consequências e danos desse delito, desse crime que ele cometeu. Na realidade, não é bem assim. Nós oramos para que Deus mude a situação de algumas coisas que são pertinentes da vida, sabe? Aquela situação de você falar assim, ó, ficou desempregado, e aí? Ó, apareceu uma doença, e aí? Agora, coisas que a pessoa vai buscar, que ela busca com as suas próprias vontades, aquela decisão, aquilo que ela toma de decisão, aquilo ali é, na realidade, o livre-arbítrio da pessoa. Ele poderia ou não ter entrado nessa situação de assaltar um posto de gasolina. Ele estava correndo risco. E o risco que ele correu foi muito grande. Poderia ter havido uma troca de tiros e levado um tiro e sido morto. Então é melhor que esteja encarcerado do que morto ou não. Não sei qual que é a sua dimensão aí, como é que você vai, a sua métrica, como é que você vai usar essa situação de ver qual que é o jeito ou o momento certo de se fazer. Mas presta atenção, ele decidiu que ia fazer. E aí, agora, a oração parece que não está funcionando, porque ela queria que orasse e de uma hora para outra ele fosse liberto. Se existe uma injustiça, Deus intervém rapidamente, ok? E mesmo que não intervenha rapidamente, ele dá condições para aquele que está sendo injustiçado suportar aquele tempo. Deus dá, através de oração, através de pedidos, através de muita leitura da palavra, ainda que a injustiça esteja sendo cometida como se fosse justiça, essa pessoa que está sendo injustiçada, ela tem condições de suportar essa situação. Mas se é alguma coisa que é justo, como nesse caso, ele está preso porque ele estava assaltando um posto de gasolina. Existe aquela situação de somente orar e amanhã já está liberto? Seria justo essa situação? Seria correta essa situação? A punição não deveria existir, é isso? A pessoa passou, e você que está aí, deve ter muitas pessoas com problemas pneumológicos aí, né? Que fumaram a vida inteira e agora estão com um problema decorrente do fumo. É só orar que vai ser curado, é isso? É assim que funciona? Se você estava o tempo todo liberado para não fumar e você decidiu por vontade própria, mas me induziram. Eu sei, tudo é por indução. E eu quero te induzir a adorar a Deus. Vai adorar? Vai louvar ao Senhor em tempo de dificuldade? Não estou com problema. Estou curado. Já estou beleza. Você vai honrar ao Senhor? O que Deus estava falando para o povo naquele momento era justamente isso. Vocês estão aí se alegrando porque o templo, Salomão terminou o templo, é tempo de festa, é tempo de celebração, é tempo de um avivamento, é um tempo bacana, legal. Mas ó, é o seguinte, se vocês não, ó, presta atenção, se humilhar, se vocês não orarem, se vocês não me buscarem e não se desviarem dos seus maus caminhos, eu não ouvirei dos céus as vossas orações e não perdoarei os vossos pecados e não sararei a terra de vocês. É isso que está dizendo. O texto, quando perguntado, fala o que é o contrário. O que é a situação de se dizer assim, ó, não vou atender. O texto, ele clama, ele grita. E muitas vezes nós não queremos ouvir isso, porque às vezes é um tipo de um puxão de orelha. E Deus não estava dando puxão de orelha em ninguém. Eu tenho ouvido pregadores pregar a respeito dessa situação,
muitas pessoas, escritores, descrevem sobre avivamento e desejam chamar a igreja para um novo tempo, tempo de comunhão, de compromisso com Deus, mas e usam esse texto aí, um texto que pode ser tirado fora do contexto. Era um tempo para o povo de Israel, um tempo de celebração, um tempo de festa, mas ao mesmo tempo existia um risco para aqueles que não fizessem aquilo que Deus está falando. Esse versículo é um versículo que fala muito bem do que fala a nossa Constituição, sabe? Aquele que comete crime, quando fala das punições, está falando dos privilégios também. Toda vez que alguém dá uma condição, e a Bíblia é cheia de condições, se vocês se humilharem e orarem e me buscarem e se desviarem dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Ouvirei o quê? As vossas orações. Se vocês chamarem por mim, eu vou ouvir as vossas orações. É isso que o texto está dizendo. E lá dos céus eu vou perdoar os seus pecados e vou sarar a vossa terra. Tem gente que tem vontade de ter pecado perdoado, que a terra seja curada, que a terra seja sarada. Outros que estão buscando alguma cura de alguma coisa, de algum erro, ato que cometeu, mas precisa necessariamente passar por um processo. Existe um preço a ser pago. Precisa ser pago um preço. Não é de graça, não, tá? Foi pago um alto preço por mim e por você, pela sua alma. As suas condições físicas, terrenas, aquilo que você vai passar aqui na Terra. Não existe esta garantia de que você vai ter uma conta bancária entupida de dinheiro. Não existe. Não existe uma garantia de que você vai ter aí uma Ferrari para poder andar. Não sei se você precisa de Ferrari, né? Mas quem sabe você tem vontade de ter uma Ferrari e você está orando ao Senhor para te dar uma Ferrari, te dar uma casa grande, um rancho, uma casa na praia, sei lá, uma fazenda, uma chácara, um sítio, alguma coisa assim, ou uma conta bancária bacana, uma moto bacana, para aqueles que gostam de andar de moto, isso seria muito bom, né? Mas existe um preço a ser pago. E não é por isso que Jesus morreu. Não foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário. Ele morreu para perdoar os meus e os seus pecados. A situação de cura, a situação de se falar, ó, estamos vivendo dias de dificuldade, de problemas, mas a nossa alma, o nosso espírito está em paz. Nós estamos em paz porque nós temos um Salvador que na eternidade nos garante uma casa, uma morada, um lugar onde nós vamos poder ficar sem tristeza, sem dor, sem doença, sem angústia. Não existe lá. Para isso, nós precisamos necessariamente que esse texto, se é uma condição, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele precisa tomar algumas atitudes. Deus quer ter um povo seu, que é de boas obras e que é somente dele. Ele quer. Mas precisa necessariamente, nesse momento, decidir ser povo dele mesmo. Não é somente chamar no tempo de dificuldade e ele vai correr e vai fazer aquilo que está sendo pedido. As suas atitudes, aquilo que você cometer, você vai ter que colher. É a lei da semeadura. A lei da semeadura não é interferida por Deus se não houver um propósito, ok? Se houver um propósito, Deus interfere até no sol. Ele para o sol para o justo guerrear. Tem isso na Bíblia. Deus parou o sol para o justo continuar guerreando. Deus faz com que as coisas que são naturais, todos os sintomas naturais, todas as atividades que são naturais. Natural é o fogo queimar, né? Não é? É o fogo pegar uma pessoa e queimá-la se ela colocar a mão no fogo. Mas se existe um propósito, Deus livra Sadraque, Mesaque e Abednego dentro de uma fornalha de fogo ardente. Tempo de que tecnologia não existia. Hoje pode até ser que alguém entraria numa fornalha com algum equipamento aí, mas pode sair chamuscado. Naquele tempo eles foram jogados nus, só com a roupa do corpo, e passearam lá no meio daquele fogo sem ter nenhum equipamento.
Hum. Hoje pode até ser que exista algum equipamento que jogue você numa cova, numa jaula com um leão, e o leão faminto, ele não vai fazer nada com você, ou se ele fizer, não vai te acontecer nada. Mas ele vai colocar a boca em você, vai colocar as patas em você, vai te derrubar, vai fazer. Existe a possibilidade de algum dia você ser jogado numa cova dos leões e você não sofrer nenhum tipo de insinuação? Existe. Se Deus tiver um propósito. Livrou Daniel da cova dos leões. Ele livrou Daniel da cova dos leões, e os leões estavam famintos, e tanto estavam famintos que aqueles que levantaram o falso contra ele, o falso testemunho, foram jogados lá e foram arrebentados pelos leões, foram comidos pelos leões. Se existe um propósito, Deus para até aquilo que é natural, ok? É isso que eu estou querendo dizer para você nesta manhã. Não existe nada que você vai fazer nessa terra que não tenha consequências ou que a consequência possa ser interferida por Deus voluntariamente ou só porque não, você escolheu aquilo que você escolher, você vai precisar passar necessariamente pela punição ou pelos sintomas daquilo que são decorrentes dessa situação. Então, presta atenção, para que você tenha direito a não viver problemas e dificuldades, você precisa necessariamente tomar algumas decisões, e essas decisões será aquilo que você nesse tempo de dificuldade pode ser que não dê muito valor, mas que você precisava ter tomado lá atrás, ok? Então, eu estou aqui, eu conheci hoje pela manhã um garoto, com 24 anos de idade, que também se acidentou, estava numa moto, em alta velocidade, tá? Numa rodovia importante no estado de São Paulo, que é a SP-330, né? Que a BR-050, que se chama Anhanguera, perto da cidade de Campinas, em alta velocidade, um veículo que mudou de faixa e ele veio e bateu atrás, mas é porque ele estava realmente em alta velocidade, em velocidade acima do permitido naquela rodovia. O estrago que foi feito num veículo que tem as suas latarias muito mais fortes que uma moto, é para ele não estar aqui. Era para ele estar em óbito já. Mas houve um propósito, Deus segurou ele aqui e ele está aí, ainda internado num hospital aqui do estado de São Paulo e passando por várias providências, por grandes situações aí, operações, e ele teve traumas múltiplos no corpo inteiro e agora está sofrendo em decorrência disso. Adianta eu orar para que ele não tenha uma perna quebrada, para que ele não tenha um ombro quebrado, para que a bacia dele seja colocada no lugar? Adianta? Não, ele deveria não ter, presta atenção, ele deveria não ter corrido em excesso ou passando dos limites que a rodovia oferece. Então, se a rodovia está falando que é para ir a 110, 100 por hora, é 100, 110. Se você for a 150, 170, 200 por hora em cima de uma moto, e olha que eu gosto de moto, hein? Sou amante do motociclismo aí. Mas eu não ando a 200 por hora, não. Se acontecer de bater e não for culpa minha, eu não estava errado, existe a possibilidade de Deus mudar e converter essa situação. Outro errou e você sofreu o dano. Então, nesse momento, Deus pode entrar com providência sim e mudar essa situação. Mas existe também aquela situação, você procurou, você precisa necessariamente colher aquilo que você procurou, ok? Então, dado isso, não, tem gente gritando aqui no chat que, vamos continuar um pouco mais, que essa palavra, eu sei, a palavra pode estar servindo para você, para outros pode ser que seja um chicote, tá? Tem gente que deve estar pensando, o capelão hoje está bravo. Eu não estou bravo não, só estou dando um esclarecimento, que a Bíblia também coloca algumas condições. E quando ela coloca condições, ela está falando realmente o contrário daquilo que ela está falando também. Sabe? Quando ela fala assim, ó, se você entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele, ele tudo fará. Verdade. É isso mesmo. O texto está correto.
Mas o texto também diz ao contrário. Como assim? Se você não entregar o seu caminho ao Senhor, se você não confiar nele, ele não vai fazer nada por você. Assim funciona. O texto sempre dá as opções. Mesmo quando fala, não faça tal coisa. Ó, meu filho, filho meu, ouve e atende às intervenções da sua mãe, os recados da sua mãe, os conselhos da sua mãe, para que você tenha longa vida. Beleza. O que o texto está dizendo? Vamos falar o texto ao contrário? Ei, você, que nem é filho, porque ele não vai chamar você de filho, você é desobediente. Assim, ó, você que não obedece a sua mãe, você que não aceita os conselhos dela, você não terá vida longa. Você terá vida curta sobre a terra e os seus dias serão de sofrimento e dor. É isso que está falando. Então, existe essa situação para todos aqueles que estão nesse momento nos vendo aí, são 700 e poucos. Então, nós estamos aí já na sexta-feira, 7 de julho de 2023, e nós estamos precisando necessariamente continuar chamando o Senhor pelo seu nome, mas também fazendo e cumprindo aquilo que ele está pedindo. Segundo Crônicas, o livro das Crônicas, versículo 14 do capítulo 7, tá bom? Então, fica aqui o recado dado, recado cumprido. Você que está chegando agora, vai ver que não estou bravo não, tá? Não estou não, só estou passando aquilo que precisava ser passado nesse dia. Tem gente questionando por que é que Deus não fez, por que ele não mudou, por que não salvou, porque aí já começa a entrar por uma outra área, por uma outra situação que eu não tenho como explicar e eu não tenho explicação para essa situação. Deus poderia ter livrado esse rapaz que foi preso porque estava assaltando um posto de gasolina? Poderia, claro que poderia. Eu até entendo que ele tem controle da vida de cada um, mas é o livre-arbítrio, sabe? Aquela situação da pessoa semear. Então, quando a pessoa está semeando, quando ela está querendo fazer, tomar algumas atitudes, Deus não vai interferir nessa situação. Não vai. Você pode fazer o que você quiser. Você quer fumar? Pode continuar fumando. Você quer beber? Pode continuar bebendo. Você quer roubar? Pode continuar roubando. Ah, mas e aí? E aí você vai sofrer as consequências se você for pego numa situação de surpresa, sabe aquela situação de você ter assim um câncer de pulmão, um câncer do sistema respiratório por causa da fumaça, por causa da nicotina, do alcatrão, não sei qual que interfere mais aí no organismo da pessoa, mas você vai ter algumas consequências e você vai ter que pagar algum preço, entendeu? Por isso que estou dizendo, não é só ligar, não é só chamar, como se Deus fosse um cachorrinho que se chama e ele vem e faz aquilo que você quer, resolve seus problemas e ó, vai embora. Não é o gênio da lâmpada, não é aquele sujeito que você esfrega a lâmpada e ele aparece e resolve o seu problema e depois já entra de novo para dentro da lâmpada e fica lá esperando o outro dia que você vai esfregar a lâmpada para poder aparecer. Esse gênio não existe, tá? Mas é uma história de que as pessoas sempre contam aí e que aparece de vez em quando no meio das pessoas aí dizendo que Deus também é essa situação e não é, tá? Aquilo que você fizer de errado, você vai ter que necessariamente passar pelas dificuldades, pelos problemas decorrentes dessa sua decisão, tá ok? Então, dado o recado, nós vamos orar. Vamos para o momento de oração. A oração nesse dia é a respeito de todos aqueles que nós já falamos aqui, mas que você que está chegando agora ainda não sabe. Nós oramos todos os dias por essas situações aí e também oramos por Casa Branca, né? Aquele que eu falei logo no começo. Se você está chegando agora na live, você ainda não viu eu falar a respeito da nossa irmã Célia, então, e de Casa Branca. Então, vamos continuar orando, vamos continuar pedindo. Deus continuará fazendo o melhor para cada um de nós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento pela vida da Célia, pela vida do Ronaldo, do Wesley, da Fabiane, da Flaviane, de toda aquela família, das crianças. Te pedimos que a tua mão continue estendida sobre a vida dela, ali no HC Campus, em Ribeirão Preto.
que o Senhor abençoe todos aqueles que estão cuidando dela. Todo o corpo de enfermagem, corpo clínico, corpo médico, pessoal da limpeza, pessoal da manutenção, pessoal que está cuidando da vida da Célia ali, que sejam abençoados. Esse tempo que ela tem passado ali, nós sabemos que tem sido o melhor para ela. Nesse momento, nós te pedimos também sobre a vida dela, se houver a transferência para a Casa Branca, se a família entender que ela deve ser transferida para a Casa Branca, para aquele centro de reabilitação, que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas sobre o centro de reabilitação, sobre toda aquela estrutura, as pessoas que ali trabalham e aqueles que estão em curso de uma recuperação, de uma reabilitação. Que o Senhor abençoe e dê graça também a todos eles quando a nossa irmã estiver sendo transferida para aquele local, que seja bem recebida e que seja um tempo de dificuldades amenizadas nesse tempo de dificuldades tão agudas que ela está passando. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que livre a vida da nossa irmã Célia. Cuida da cidade de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Muitas coisas estão sendo decididas nessa data, ali em Brasília. Nós estamos precisando que o Senhor coloque as suas mãos na mente e no coração de cada um daqueles homens e mulheres que estão decidindo o destino desse país, aqueles que estão decidindo o destino do estado de São Paulo, o governador. Nós te pedimos em nome de Jesus que continue com as suas mãos estendidas sobre o Brasil, livrando o justo, livrando aqueles que estão em dificuldade. Nós oramos pelo Sudão, pelo Congo, pela Rússia, pela Ucrânia, que estão padecendo algumas dificuldades por causa de conflito. Todos os outros países que estiverem em conflitos, que o Senhor dê graça a todos esses líderes, repreenda aqueles que estão fazendo coisas erradas, aqueles que estão tomando posicionamentos errados, sejam eles por ideologia, por política, por vontade religiosa, onde quer que tenha alguém tomando decisões erradas, que o Senhor trate com essa pessoa cara a cara e mude a história, mude o coração desses líderes para que eles retornem à mesa de negociação e para que possa haver paz em cada lugar onde tem um conflito em andamento nesse momento. Nós oramos pelos encarcerados no Brasil e no mundo, aqueles que estão encarcerados injustamente, que eles possam ser libertos rapidamente, aqueles que estão pagando por suas penas, pagando por aquilo que cometeram de delito, que possam fazê-lo, entendendo que esse tempo de dificuldade, de cerceamento, de penitência, que possam estar reconhecendo os seus atos e colocando um firme propósito no seu coração de sair daquele local e nunca mais voltar, para que possam estar recuperados no convívio para com a sociedade e com as suas famílias. Nós te pedimos em nome de Jesus sobre todos aqueles que estão nos asilos, que estão nas escolas, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão trabalhando em alguma dessas instituições, que sejam abençoados nesse momento, todos eles e as suas famílias também. Aqueles que estão nos asilos, os idosos, os nossos irmãos, as nossas irmãs, que estão passando esse tempo. É um tempo na vida, é um tempo de dificuldade, é um tempo de frio também. Nós pedimos em nome de Jesus, coloque as tuas mãos sobre todos os idosos que estão nesses asilos, nessas creches, nessas casas de repouso, em nome de Jesus. Aqueles que estão em casa, as crianças, jovens, adolescentes que estão de férias, precisam ter um ambiente favorável para que possam gozar as suas férias e ter aqui um tempo de recuperação para retornar às aulas em agosto com as suas baterias recarregadas e que possam estar aptos para receber novamente as instruções necessárias. Nós te pedimos, guarda cada uma dessas crianças, desses jovens e adolescentes nesse tempo de férias. Os doentes que estão hospitalizados ou que estão numa UPA, UBS, UBDS, num pronto-socorro, em algum lugar que tenha uma pessoa precisando de uma bênção especial, até nos seus domicílios, nas suas casas, abençoa a cada um daqueles que estão cuidando desses doentes, livra e dá graça a cada um deles e abençoa dando cura para aqueles que estão buscando a cura nesses ambientes hospitalares. Nós te pedimos em nome de Jesus sobre a vida daqueles que estão depressivos, aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão com problemas psicológicos. Nós oramos para que sejam recuperados em nome de Jesus. Aqueles que estão desempregados, que recuperem o seu emprego rapidamente. Aqueles que estão em busca de uma posição, aqueles que estão em busca de um ambiente para poder trabalhar, de uma porta de emprego, que o Senhor abra essa porta de emprego rapidamente para que eles possam receber os seus salários
e manter as suas famílias em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada uma delas. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma grande sexta-feira para vocês. Que o final de semana seja abençoado. Amanhã, sábado, nós teremos uma live um pouquinho mais curta. E aí nós poderemos falar um pouquinho mais daquilo que vai acontecer no final de semana, né? E Deus continuará com as suas mãos estendidas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Oramos para que todos aqueles que vão vir ou que virão às cidades para poder visitar vocês, que venham debaixo das mãos do Senhor, que sejam guardados debaixo das mãos do Senhor. Não dá para continuar, irmão. Já foi 40 minutos, nós estamos estourando o nosso tempo, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Se pudesse ficar aqui, eu ficaria, mas não posso. Que Deus abençoe a sua vida. Fique em paz, fique com Deus. Deus te abençoe. Até amanhã. Uma grande sexta-feira para você. E amanhã nós nos vemos, se Deus assim permitir.